Agora eu acho que você não vai usar melhor utilidade, né? É. Quando eu estou cada contra a luz. Até a luz está pegando. Oi. Boa noite a todos. Boa noite, nossos irmãos que nos assistem através do Facebook. Nós vamos começar hoje cantando, levando a palavra de Jesus através da música, enquanto chegam os nossos irmãos. E primeiro dizer obrigada ao nosso querido amigo, irmão Nertão, por mais uma vez e por mais uma oportunidade que ajuda a nossa casa. Nosso agradecimento em primeiro lugar a Deus, a oportunidade de trazer o nosso querido irmão Nertão Jucá à nossa casa, que vem sempre tão amorosamente. Também ao nosso querido irmão que se propõe, né, aqui no Goiânia, criarmos, se Deus quiser, um grupo de canto. Isso é muito bom, isso é importante. E vamos levar à frente, sim, se Deus quiser. Começando, como todos os dias na nossa casa, a gente agradece a Deus a oportunidade de estarmos juntos, reunidos e unidos em nome de Jesus, como diz o irmão Bezerra, mais uma vez. Dizer a Deus obrigada pela noite de hoje, por tudo que conseguimos realizar, mas obviamente, Jesus, e também pedindo uma grandeza imensa a vós, de dizer obrigado por aquilo que a gente não conseguiu realizar. E na certeza do teu amor infinito por nós, intercedermos por aqueles que sofrem nos dois lados da vida e nos quatro cantos do mundo. A nossa intercessão por aqueles que nos assistem, a nossa intercessão por aqueles que desencarnaram hoje no mundo inteiro e já se dirigem ao mundo espiritual, à verdadeira vida. A nossa intercessão a Jesus, esse mestre, amigo, irmão maior, amoroso, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais do mundo inteiro, pelas famílias. A nossa intercessão, Jesus, pelos pais que se encontram órfãos de filhos vivos e pelos filhos que se encontram órfãos de pais vivos. Pela paz universal, a nossa intercessão a Jesus, pelos nossos irmãos da faixa de Gaza, né, que se encontram nessa desarmonia toda. E aí, com muito amor no coração, eu peço desculpa porque estou gripada, mas eu vou tentar fazer aqui junto com o Nertão a oração de Francisco de Assis. Senhor,
perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui no Irmão Meimei, agradecidos pelo convite de Vilma. E antes propriamente de entrarmos em nossa palestra, né, o tema de hoje é Fé Humana e Fé Divina, nós vamos cantar uma música também como uma prece, né, que chama-se Súplica a Jesus. Teus irmãos a te pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolve nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra, que caminhamos juntos rumo à luz. E ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra, e caminharmos juntos rumo à Muito linda, né? Letra. Então assim, eu vou ficar bem à vontade aqui sentado para a gente fazer um bate-papo, E é não é? ficar sentado mesmo. Eu acho que conversar sobre o Evangelho é uma coisa bem natural. A gente não está no intuito Lindo, aqui meu de querido, fazer bem-vindo. uma palestra propriamente dita, mas de se conversar Saído, né? sobre o Evangelho, Nada não. falar um pouco sobre essas questões Você não pegar da aqui, não. vida. E conforme o tema que nos foi proposto, assim foi, tivemos o convite de escolher o tema e decidimos falar um pouquinho sobre essa questão da fé humana e da fé divina, né? A fé que é um atributo que a gente busca a cada dia, que a gente busca encontrar e que tem tanta dificuldade, né, meu Deus, em poder se deparar com a realidade dessa fé que nós, seres humanos, temos e que não sabemos que temos. Muitos deles têm dificuldade em se colocar diante de Deus com a sua fé. E em síntese a gente começa fazendo aqui uma síntese de um trabalho que foi publicado na década de 80 pelo professor doutor Eduardo Muniz Rezende, ele que foi presidente da Academia Brasileira de Ciências Mentais, ele é um moçambicano, radicado no Brasil, e que fez a sua tese de doutorado nos Estados Unidos. Durante um período de 10 anos ele ficou por lá e estudou acerca dessa fé. E o seu resumo, o resumo do seu trabalho, ele fez uma publicação de um texto de 10 minutos, que ele sintetiza o que vem a ser a fé. E ele diz que, primeiramente, ele faz a distinção dizendo que fé humana
é totalmente diferente da fé divina. Né? Fé humana e fé divina são duas coisas distintas, mas que tem uma correlação muito direta. Ele diz, primeiro, para você ter fé, existem 3 fatores que são preponderantes. O primeiro é um fator chamado motivacional. Você precisa estar motivado a alguma coisa para poder adquirir essa fé. Segundo, é você traçar metas. E por último, estabelecer objetivos para alcançar, né, esse objetivo maior, para estabelecer aquele ponto final, aonde você quer chegar. E aí, peraí, é isso mesmo. E ele faz um comparativo, ele diz o seguinte: se nós queremos comprar uma casa, esse é o fator motivacional. Primeiro, eu quero comprar uma casa. Você quer comprar uma casa. Por que você quer comprar uma casa? Não, porque eu vou casar. Eu quero ir para a minha casa. Então já tem um motivo muito bom aí para poder estabelecer o seu referencial aonde você quer chegar. Segundo, eu tenho que, diante disso, dessa proposta, eu estou motivado, né, para casar, eu quero agora traçar os planos. Mês a mês eu vou destinar parte do meu salário para fazer uma reserva, para depois dar uma entrada na casa, e lá na frente eu poder fazer um financiamento ou comprar à vista. Bom, mas você está determinando que o seu ponto final, o seu objetivo final é o quê? Comprar a casa. Qual é a motivação? Casar. Temos aí 2 dos pontos. E o terceiro é o quê? Estabelecer as metas. Que é o quê? Mensalmente eu tenho que fazer uma reserva, tenho que me programar para gastar menos, deixar de sair para fazer o lanche na rua. Aí eu começo, né? Economizar na gasolina, para poder chegar aquilo lá. Então ele diz que a isso ele atribui como sendo fé humana. É uma fé que todos nós temos e que podemos fazer diante desses objetivos maiores. E traça agora a questão da fé divina, que ele diz que a fé divina não difere da fé humana. Ele só tem um atributo maior, que é tudo isso que nós objetivamos, só que amparados por quem? Por Deus. E quando ele diz que nós temos essa capacidade associada à nossa razão, isso supera qualquer obstáculo. Porque não é fácil ter fé. Porque primeiro, a gente não tem disciplina. A fé é uma questão muito da disciplina. Precisamos ter fé com esses atributos para poder fazer com que as coisas aconteçam. Porque tem gente que diz, mamãe, eu brinco muito e dou risadas com a mamãe, porque a mamãe disse que todo mês ela vai ganhar na loteria. E eu digo, a senhora jogou? Eu disse, não. Eu digo, como é que a senhora quer ganhar na loteria? Eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Diferentemente de mim, que jogava, toda semana eu jogava na época na Sena, não existia nem Mega Sena nem nada. E um dado momento, no final de semana eu não joguei. No final de semana que eu não joguei, deu todos os números. Na segunda-feira eu passei no hospital com o pescoço duro, suspeito de meningite, com febre, 3 semanas acumuladas, porque não era que tinha que ser meu aquele prêmio, viu, meu Deus? Certamente eu não estaria aqui se eu tivesse ganho esse prêmio. Quando minha ex-sogra começou a ler os números, esses números estão parecidos com os seus, porque antigamente saía antes do Fantástico, né? Loteria esportiva, a zebrinha e os números da cena. E quando ela começou a dizer, eu já sabia, ó, jogar toda semana, né? Ainda fiz alguns números aqui, mas nunca mais eu joguei. Quando eu comecei a ficar, de um quê? Só tem certeza? Eu disse, tem, olha aqui, saiu, aqui não tem, ó. No outro dia eu fui na lotérica para confirmar se era realmente aquele número, e era verdade. Ganhei sozinho, quer dizer, não ganhei, né? Não tive a oportunidade de ganhar. Não joguei. Vejamos como são as coisas. Então, a mamãe já não tem, a fé dela é ganhar na cena, para jogar todo mundo, mas também não joga. Né? Que fé é essa? Realmente é uma fé que não tem uma segurança, ou seja, a fé depende da segurança também. E é muito difícil a gente ver isso, né? A própria espiritualidade, Jesus, da sua caminhada, ele dizia, né, quando os apóstolos vêm se queixar a Jesus, que outros estavam a curar ali. Bem-vindo, meu E querido. Jesus disse, por que não façais o mesmo? Aí diz, homens de pouca fé. Porque eles têm fé e curam, e vocês não. Ou seja, é aquilo que vem de dentro. Como ele chamou o apóstolo para poder andar sobre as águas. E o apóstolo
começa a andar e não acreditando naquilo que aquilo era possível, afunda. Não é? E tantos outros momentos a fé é mostrada através do Evangelho. Uma outra passagem que me vem muito claramente, que eu acho uma das mais bonitas do Evangelho, é da mulher hemorrágica. Sim, não é? Sabendo que Jesus andava pelas cercanias da cidade, sabendo que iria passar ali, ela sai do lugar onde ela estava e vai rastejando pelo chão e por entre a multidão toca as vestes de Jesus. E Jesus diz: quem me tocou? E os apóstolos lá apontam logo para ela, como se Jesus fosse reclamar. Aí ele diz: porque de mim senti que saíram virtudes. E a partir daquele instante a mulher é curada. Então vejamos que isso demonstra a força de vontade dela. O outro que vai até Jesus para pedir que o seu servo seja curado, que está doente, né? Enfermo, que vai até o mestre e diz: a tua fé me curou. Vai para casa e vai estar lá. Tá bom? Ou seja, aonde é o limite da nossa fé? Qual o limite da nossa fé? Já pensamos sobre isso? Sobre essas questões? De que forma essa fé vem à nossa vida? De que maneira nós somos testados dioturnamente sobre essas funções de que a fé e os seus objetivos nos trazem? Porque a fé, ela deve ser uma constância em nossas vidas. Não somente nos momentos que precisamos. Eu tenho que fé, eu não consegui, eu estou com dificuldade disso. É aquela questão, o homem que tem fé, mas fica o tempo todo. Porque eu já disse isso aqui e repito várias vezes. A doutrina espírita é uma doutrina de consolação, não uma doutrina de acomodação. Existem muitas pessoas pensando erradamente as suas vidas sobre esses parâmetros e colocam-se numa condição de que, eu sou espírita, eu tenho um entendimento da razão do mundo espiritual, da reencarnação, então é porque eu tenho que sofrer para reparar os meus erros. Primeira propositude errada, né? Ninguém é obrigado a sofrer. Nós estamos num mundo de expiações e provas, onde, de acordo com as nossas necessidades, nós vamos sofrer ou não, em reparação ou não, diante dos nossos erros. Mas isso não quer necessariamente que eu tenha que sofrer. Eu posso ter sido um assassino na encarnação pretérita e nessa encarnação, em virtude dado o esquecimento do passado, está envolvido num trabalho maravilhoso, passar por algumas dificuldades, mas em virtude do meu trabalho que eu estou realizando em ajudar o próximo, sabe, estender a mão mesmo, até sacrificar, se colocar na condição de sacrifício, eu não tenho que reparar daquela forma como eu teria que, acho que devo reparar. Aí voltaria um olho por olho e o dente por dente. Isso é uma questão muito que está relacionada ao budismo, porque o budismo, na lei do karma do budismo, ele diz que se você matou alguém, deu lá uma punhalada no coração daquela pessoa, então na outra encarnação você vai vir com um problema de coração. Ou seja, há uma correlação nisso, não é? Não. O nosso entendimento, diante da lei de causa e efeito, é de que nós temos que reparar. Mas a medida dessa reparação vai depender da nossa ação. Ela pode ser, logicamente, nós temos que reparar o erro, vamos reparar. Mas essa reparação vai ser maior ou menor de acordo com a minha proposta de vida. Daquilo que eu estou me propondo a fazer na minha vida. Não necessariamente eu tenho que passar, eu vou ter que reparar aquela morte de alguma forma. Muitas vezes, aí vem, pela lei da reencarnação, uma criança que é colocada lá no meio da rua, é jogada, aí aquele irmão vai ali, acolhe, de repente, pela lei da reencarnação, acolhe como filho. Ele foi, né, o algoz, ele matou aquela criança, ele abusou daquela criança, ou seja, vários fatores que a gente não vai falar, mas colocando em miúdos, ou seja, a reparação vem de alguma forma. É um filho que tem dificuldade, você está ali ajudando a superar.
Porque é muito bonito. Então a doutrina espírita não manda você ficar de braços cruzados e dizendo assim, eu tenho que sofrer. Uma vez uma amiga minha me perguntou, né, por que o espírita sofre tanto? E eu fiquei sem entender. Ela disse, porque o espírita, todas as pessoas que eu conheço espírita, tem um negócio de ficar, não, mas eu tenho que sofrer, mas eu tenho que sofrer. Eu digo, engano seu, porque eu não sou desse jeito, não. Eu já passei por um bocado de coisa, né, Wilma? O histórico é pesado, né, Medeiros? Mas nós temos que ter gratidão. Primeiro é a gratidão. Hoje eu fui visitar uma senhora, a avó de uma ex-aluna minha, de muitos anos, e coincidentemente nós nos reencontramos há uns 2 anos, o avô e pai de criação dela estava no hospital no São Lucas e eu estava também na mesma ala, passávamos ali pelo corredor. E ele desencarnou, vai fazer 1 ano, e ela está em depressão, 85 anos, né? Uma senhora já muito idosa, né? Então eu quero que você venha aqui, eu quero arranjar um tempinho com fisioterapia, tudo, arranjei um tempinho, eu fui hoje lá. Batemos um papo gostoso, conversei com ela, mostrei a ela que a gente, e ele, sabendo que ela está sofrendo daquele jeito, ele vai ficar triste. Eu digo, a senhora quer que ele fique triste? Não. Eu digo, então não fique assim, não. Porque no momento certo a senhora vai se reencontrar com ele. Agora, se você der trabalho aqui, ele vai demorar lá em cima para reencontrar com ele. Isso aí, aplicamos um passe dela, fizemos uma oração, né? Nos foi sugerido a fluidoterapia, né? O tratamento, a evangelioterapia, um tratamento para ela. E ela saiu muito dando risada. Disse, mas é do mesmo jeito, a risada é a mesma. Olha, eu fui, eu estou com 45 anos, eu fui professor da filha neta dela, com 18 anos de idade. Né? É um bom tempo que a gente tem esse contato. E ela disse, Neto, eu quero que você venha. Eu vou. E sempre que puder, eu passo lá para poder conversar. Porque a gente tem que agir dessa forma, a gente não pode estar se lamentando. A primeira ação de todo cristão, que todo cristão deveria ter, se chama gratidão. E nós não temos. Nós não temos gratidão. Primeiro por estarmos vivos, termos a vida, termos a saúde debilitada ou não, mas só estar vivo já é meritório. Porque num ambiente em que são aproximadamente 36 milhões de espíritos desencarnados no orbe terreno, e nós estamos dentro dos 6,5 a 7 milhões, já é uma vitória. E eu tenho que fazer dessa oportunidade um congraçamento, onde eu vá ali aprender, tirar lições, ser grato a Deus pelo que Ele tem me dado, e a gente não, se eu tenho de aluguel, eu moro na casa de aluguel, eu reclamo porque moro de aluguel, e quem não tem onde morar? Se hoje meu feijão não foi com carne de charque, ou com linguiça, ou com calabresa, ou com paio, ou com não sei o que, eu reclamo porque meu feijão está ruim. Se a minha roupa não é uma roupa de grife, eu reclamo porque a roupa não é uma roupa de grife. E assim nós vamos diante de Deus sendo ingratos e injustos. Eu vou dar uma pausazinha porque tem uma música aqui que inclusive nós estamos trabalhando ela para um evento agora em setembro, o nosso grupo Sintonia de Diga-me, Deus, pode. Hilário. Eu fui no hospital. Quando eu fui no hospital, eu estava na enfermaria, eu estava um dia no hospital. Aí quando eu cheguei lá na enfermaria, eu estava na amiga nossa. Mas sem poder falar, nada. Mas se apresentou uma companheira, né? Toda simplesmente, dando assistência. Só ela entendia o que ele falava. Ele, pela dificuldade dele, de estar entubado, eu não conseguia falar e a companheira traduzia ali. Eu achei mais assim, chocante. E ao mesmo tempo, é como as pessoas são para as pessoas. Aí ela disse para mim, olha, conhecimento assim, zero. Eu entrei ali, pois é, eu fui há 16 anos com esse homem. Ele não me colocou na Brasília. Há 16 anos que eu vi. A preocupação dela era outra, né?
Nós Eu estamos... fiquei pensando assim, não, mas ele vai colocar. Mas é uma preocupação certa, né, correto. Entendeu? Mas eu só quero assim, dizer as pessoas, né? Assim, prestando um serviço, o outro não teve gratidão para ela até agora. E ela prestando aquele serviço, né? Com aquele vinho, é brincadeira. Então vamos cantar uma música aqui que se chama Gratidão, é da nossa irmã Tânia, lá do grupo espírita Oscar Nelson, né? Uma música que está em trabalho, para apresentarmos em setembro nos 50 anos do grupo lá espírita. E é muito bonita essa música. Quando tu cantas alegre e feliz, te lembra de agradecer, pois muitas vezes bem próximo a ti, tem sempre alguém a sofrer. Quando às vezes tu choras, meu bem, pelo cadinho da dor, rogas a Deus através da oração, por renitivo a resignação, pois Ele sabe bastante de nós e cura nossos corações. Pois Ele sabe bastante de nós e cura nossos corações. Por isso, irmão, não te iludas, a vida é um eterno guiar. Logo depois desses giros, meu bem, tem Deus a nos amparar. Pois Ele sabe bastante de nós e cura nossos corações. Pois Ele sabe bastante de nós e cura nossos corações. E a gente reclama, né? A música fala um pouquinho disso, da ingratidão, né? Então quando a gente canta alegre, feliz, quando está tudo bem, a gente sabe agradecer, na bonança. Mas quando a gente está passando pelo momento de dificuldade, né? Quando muito próximo a gente tem alguém sofrendo, será que a gente tem essa preocupação de poder agradecer também pelo sofrimento, pela dor? Porque o sofrimento e a dor são ferramentas de reajuste espiritual, do qual nós espíritos, quando temos a consciência do que devemos fazer diante dessa dor e desse sofrimento, a dor e o sofrimento deixam de ser dor e sofrimento e passam a ser aprendizado. E é isso que a gente tem que enxergar de uma maneira bastante clara, que a vida nos proporciona essas oportunidades. E a fé está associada exatamente a esse parâmetro de referência, sobre o qual a gente tem que se balizar. Gente, a gente está muito distante daquela fé almejada por Jesus, a fé que Pedro, né, no caminhar teve, a fé que João teve, ou seja, aqueles homens que puderam resgatar toda aquela dureza dos corações e amadurecer em torno dessa fé. Eu me lembro muito de um que há uns anos saía muito na internet, mas que é uma história que é verídica, é uma história verídica que rolou no início, na época do Orkut, que é a história de José. José era um morador de rua, um homem simples, que todos os dias, ao meio-dia, ia diante do altar da igreja matriz, lá se ajoelhava, olhava para Jesus e dizia: oi Jesus, aqui é o Zé. Entrava e saía, sempre ao meio-dia. Certa feita, uma pessoa que cuidava da igreja chegou muito bruto junto a ele e perguntou: o que é que você quer aqui? Todo dia você vem, entra e sai, olha, entra e sai. Está querendo alguma coisa? Como se, pensando que ele fosse querer subtrair alguma coisa da igreja, ele disse: não, todo dia eu venho aqui conversar com Jesus. Passou um dado período, José adoece e vai para a Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, né, um hospital que era
aí não sei se hoje ainda é dirigido pelas irmãs, né, pelo grupo de irmãs, e é colocado em uma enfermaria conjunta com outros doentes. E naquela enfermaria a alegria se instalou, porque todo mundo gostava de Zé. Todo mundo, o Zé tinha uma história, tinha uma brincadeira, tinha uma coisa para dizer, e tinha aquela alegria enorme no coração. Certa feita, a madre que coordenava os trabalhos lá, dirigiu-se a ele e disse: meu filho, de onde você tira tanta fé? Porque ninguém da família vem lhe visitar, a gente não vê ninguém estando aqui lhe visitando, e você assim com essa alegria toda. Ele disse: epa, irmão, espere aí, engana-se a senhora, porque todos os dias, ao meio-dia, Jesus é ao pé da minha cama e diz: hoje aqui é Jesus. E isso é importante a gente visualizar e ver essa condição, porque essa é a nossa realidade. Nós somos esses Josés que estão aí no mundo a clamar de Jesus a atenção devida, mas que muitas vezes nos colocamos numa situação em que nós não dispomos a poder ajudar. Tem aquela historinha da pegadas na areia, né? Que é muito bonita aquela mensagem simplória que fala, né? No momento, né? O cara reclamando que estava caminhando pela praia e via ali 2 pares de pegadas. E diz que no momento de maior dificuldade na vida, ele olha para trás e só vê um par de pegadas. E reclama: onde é que tu estava, Jesus? Ele diz: era eu a te carregar nos braços. E a gente esquece. Porque nós é que nos colocamos distantes de Deus. Nós nos colocamos numa condição de isolamento. Primeiramente, a gente se isola diante do problema. A gente acha que a fortaleza do homem é se isolar e não querer preocupar ninguém. Não, mas eu não preciso, porque eu sei o que eu estou passando, é a minha necessidade, Wilma, não preciso incomodar ninguém. Existem determinadas pessoas que são extremamente solícitas em ajudar os outros, mas quando precisam da ajuda para si, são extremamente egoístas. Porque isso é egoísmo. Orgulho. Porque não se predispõem, acham que vão incomodar, que não querem incomodar, e aquela situação, meu Deus do céu, não querem dever nenhum favor. Nenhum favor. O orgulho prevalecendo. Acha, não, mas na cabecinha dela, ela acredita porque está fazendo aquilo, porque não vai conseguir superar aquilo ali sozinho, não precisa incomodar ninguém. Eu grito logo, boto logo no Face: ei, precisando de pressa, oração, rezem por mim. É verdade. Não precisa de Deus. A gente vai se apoiar em quem? O próprio Papa, quando assumiu, o que ele pediu lá? Rezem por mim. O Papa Francisco, né, pediu a multidão de fiéis, os católicos e não católicos, cristãos no mundo, que rezassem por ele, para que ele tivesse o discernimento de poder guiar aquele povo. E é muito importante a gente ver, isso é simplicidade, na razão do ato, né? Temos essa condição. E a fé, ela transporta a montanha. Como Jesus diz, né? Faz a parábola, diz: se disseste essa montanha, retira-te daqui para ali, ela irá se mover. Mas para isso, basta que tenha fé grão do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, que é o menor das sementes que existem, né? O grãozinho miúdo. E ele diz isso fazendo uma referência a nós. Não que isso vá acontecer. Não é necessariamente a montanha vai ter que falar. Não. A gente falava sobre parábolas, nos ensinando que a fé, ela é interior. Mas ela transborda. A importância da nossa fé é tão grande que, se nós somos essa centelha de luz, essa centelha divina, essa centelha, ela toma conta da gente. E ao tomar conta da gente, em um dado momento, ela se expande e irradia a quem está à nossa volta.
Por isso que a gente precisa estar imbuído em todos os aspectos da nossa vida numa fé, mas não numa fé exacerbada, sem propósitos, numa fé raciocinada acima de tudo. Porque esta era a referência que Allan Kardec fazia e fez ao poder codificar a doutrina. Vejamos, ele foi um homem de ciência. Ele estudou na escola de Verdun, na Suíça, né, foi discípulo de Pestalozzi, até hoje um dos maiores nomes da pedagogia mundial, um homem que usava os princípios científicos para poder fazer com que as pessoas pudessem raciocinar em torno da lógica, da razão, a ponderar, a ver. E é quando ele é convidado para poder participar das famosas reuniões das mesas tirantes, e depois ele nega, porque ele achava aquilo um absurdo, né? Mas sabia da ação do magnetismo humano, e mesmo assim decidiu, depois de outro convite, de poder ir participar ali. Ou seja, ele, como nome de ciência, eu vou observar, ver o que é que existe, já que estão dizendo que ali as mesas se comunicam. Foi utilizar exatamente, e viu que a coisa fazia sentido. Porque como é que poderia uma mesa, matéria inerte, se mexer, emitir sons, responder a perguntas de maneira inteligente? Se havia dessa forma essa manifestação, não seria da mesa, mas sim de um princípio inteligente que estaria agindo atrás daquele fenômeno. É quando ele começa a compilar as matérias e começam aí então existir grupos sérios de estudo, de pessoas sérias, naquele momento na França, e começa isso a se espalhar pelo mundo, em torno das mensagens da divina dos Espíritos. Porque no período de Moisés, houve a personificação em torno de Moisés, por ser um homem que tinha um compromisso de unir o pensamento do povo escravizado no Egito, o povo hebreu, em torno do pensamento de um único Deus. Ou seja, sair de uma razão politeísta para uma religião onde houvesse ali a crença na existência de um único Deus. Este foi o mais importante de todos os Moisés. Não foram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vieram como consequência desse pensamento. É tanto que o primeiro mandamento e maior é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o vosso Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o entendimento. Ou seja, a gente tem que ter passado algum período, em virtude da necessidade, da rigidez, da lei daquele povo, que era um povo politeísta, acreditava em vários deuses, as manifestações espíritas aconteciam assim de maneira frívolas. Ele proíbe a comunicabilidade dos espíritos. Lá na frente vem a lei do olho por olho, dentro por dentro, para poder controlar o ímpeto daquele povo. Precisava naquele momento daquela rigidez. Passados 2000 anos, vem Jesus e faz o que, gente? Não vim destruir a lei, mas sim ratificá-la. Ou seja, eu vim confirmar tudo que Moisés e os profetas antigos falaram. Eu estou confirmando, mas de uma maneira diferente, tirando a síntese do olho por olho, dentro por dentro, e passando a ser uma lei de amor. A lei de amor deveria prevalecer nos homens. Aí, passado todo o período, em 1857, vem a primeira publicação espírita, que é o Livro dos Espíritos, não é? Que tem um caráter baseado não só no homem, na personificação de um homem, mas de vários espíritos. Olha aí. Por isso a seriedade. E vem confirmar aquilo que Jesus tinha dito. Quando no diálogo com Nicodemos, confronta Nicodemos ele perguntando, ele fala, mas necessário vos é nascer de novo, Nicodemos, não só na carne, mas de espírito. Nicodemos, um homem, é um ancião, um doutor da lei, um homem sábio, diz a ele, mas mestre, como pode? Vou eu voltar a ser criança e volulir, entrar dentro do ventre da minha mãe para nascer de novo? Como se assim, pode? Isso
não existe. E Jesus disse, Nicodemo, se vos falo das coisas terrenas e não compreendeis, imagine se vos falar das coisas celestiais. Aí repete, necessário vos é nascer de novo, não só da carne, mas da água e do Espírito. Olha, eu vos enviarei o Consolador prometido, aquele que irá confirmar o que vos tenho dito e lhes revelar coisas novas. E isso é o papel do Espiritismo. Trazer ao mundo essa revelação, a crença na existência e sobrevivência do Espírito após a morte, o princípio fundamental da doutrina espírita, a reencarnação, o nascer e renascer. Porque isso já é uma crença antiga, só que de uma maneira diferente. Os egípcios, os gregos, os persas, os indígenas acreditavam que a preservação do corpo, os maias, os astecas, os incas, ao preservar o corpo, num dado momento o corpo iria renascer. O mesmo corpo, o entendimento, e Jesus vem dizer que nascemos do pó e ao pó retornaremos. Mas a relação do renascer, ela já era tida como um homem, e o Jesus vem trazer isso de maneira clara. Quando retorna ao mundo espiritual, né, Renan, e vem novamente desceu os céus, subiu aos céus no sétimo dia, né? E ele se mostrou ali para as pessoas. É interessante a gente ver toda uma trajetória em torno desse ensinamento. E Jesus sempre nos convocando a termos uma fé raciocinada. Uma fé que deveríamos ter parâmetros de referência. Porque não adianta. Olha, uma vez eu trabalhei, meu primeiro trabalho, meu Deus, foi como supervisor de plataforma marítima, com 18 anos. Eu assumi a supervisão de uma plataforma marítima aqui no Rio Grande do Norte, e embarcava 15 dias, 21 dias, cheguei a passar 45 dias embarcado. E era muito interessante, porque lá nós tínhamos só os amigos, o mar, os livros, a televisão, que era tudo por satélite, né, as antenas parabólicas, captavam por satélite. E eu assistia, eu gostava muito de um programa de um pastor da igreja independente americana, evangélica, que era um pastor de Jim Swagger, extremamente famoso no mundo, se tornou muito famoso há muito tempo. E ele dizia uma coisa que eu achei fundamental, eu aprendi muito. Ele dizia que para o cristão ser salvo, ter a salvação, ele não é salvo pela palavra. Você pode dizer que está salvo, aceitar Jesus e dizer. Você pode aceitar Jesus e dizer que está salvo. Mas o que irá salvar o homem não é a palavra, mas sim a ação transformadora do Evangelho na vida do homem. E isso serve para a gente. Porque se nós não nos modificarmos, se nós não tivermos uma conduta condizente com a proposta de renovação do Evangelho em nossas vidas, a coisa não acontece. Nós vamos estar fadados ao fracasso, a tropeçarmos, a cairmos muitas vezes. Apesar de que o erro faz parte do processo de construção, porque nós estamos numa escola, a Terra é uma escola. E como sendo a Terra uma escola, ela nos oportuniza a aprender. Quem daqui nasceu sabendo ler e escrever? Se tiver alguém, é um fenômeno, é coisa nova, né? Eu me lembro muito que quando criança, eu fui da época de pegar o caderno de caligrafia, né? E tinha aquele caderno de caligrafia, vai trabalhar a caligrafia, que era para melhorar a ordenação. Qual é o princípio do caderno de caligrafia? No primeiro momento a gente começa a escrever, a nossa força, o nosso peso sobre o lápis é tão grande que as pontas se quebravam. E lapiseiro. Eu pedi um lápis, daqui a pouco eu pedi outra mamãe, minha comeu o lápis, o que foi que aconteceu? Era, porque quebrava, aí depois você começa a controlar. Aí você vai cobrir aquela letra com aqueles pontinhos, mas você não consegue a partir daí controlar a força, mas não o direcionamento do lápis. E vai lá fora e volta, aí você com a borracha. Aí o menino chega a rasgar, vai dar uma folha para outra. Mamãe rasgou. Aí a folha faz de novo. Era. Até um ponto, chega um parâmetro, que a gente começa a olhar a letrinha que ali está, e só tem duas linhas referenciais, uma de cima e uma de baixo, e a gente começa a fazer
igualzinho. Eu digo, ali é o caminhar do homem na terra. Através dos exemplos, através do exercício constante, nós vamos superando as dificuldades, vamos fazendo do erro um projeto de aprender e transformando esse erro numa plataforma que vai nos impulsionar a essa renovação. Se não for assim, se eu for me prender ao erro, eu vou passar 200 anos preso a isso. Nós participávamos da reunião mediúnica da casa que nós fazíamos parte, com Allan Kardec. Certa feita um espírito apareceu, uma jovem, para agradecer. E foi a partir daquela reunião ali que ela conseguiu se libertar de um erro que ela estava preso a ele por muitos séculos. Ela, jovem ainda, se envolve com um professor seu, na época do século XVI, XVII, e engravida dele. E quando leva a notícia para ele diz que se ela não abortasse, primeiro o pai dela dizia que se acontecesse isso dentro da família dele, ia matar a filha. Imagina o pavor dessa menina, que era um senhor que posse. A mãe, extremamente temerosa em relação a isso. E o namorado, do qual ela se envolve, o homem com quem ela se envolve, a ameaça, ou seja, o seu grande amor, ameaça que se ela não cometesse um aborto, ele iria deixá-la. Iria embora dali com a família. Ela se sente só, acuada, ele providencia as ervas para que ela tomasse, e ela, tomando aquelas ervas, aborta e entra num estado hemorrágico, vindo quase a falecer. É quando a mãe descobre, ela em confiança, que a mãe disse que podia confiar nela, fala para a mãe que aconteceu tal fato, e a mãe conta ao pai. O pai manda matar o homem e coloca ela reclusa em um convento pelo resto da vida. Imagine o sofrimento desse espírito. E ela não se perdoava por ter perdido o filho. Passados séculos, e sempre que tinha a oportunidade de reencarnar, ela cometia o suicídio. Sempre que tinha a oportunidade de reencarnar, ela cometia o suicídio. Quando, num dado momento, por ação divina, aquele espírito que seria o filho dela, vai até ela, estende a mão e diz: vamos, mãezinha, não tenhas medo, eu estou aqui para te ajudar. E ela desmorona tudo. E é necessário que isso aconteça aonde? Numa sessão mediúnica, para que ela seja envolvida nos fluidos materiais, os médios que estão ali trabalhando, juntamente com os fluidos espirituais, e ela se libera. A partir daí, ela começa a tarefa de renovação de sua vida. Precisamos de quê, gente? De muita fé. Precisamos ter muita coragem para assumir verdadeiramente quem nós somos. Porque a proposta do Evangelho de Jesus não é uma proposta de condenação. Em momento algum, Jesus condenou ninguém. Quando a própria Maria Magdala é pega em adultério, no sábado, relevada até o Cristo pelos sacerdotes que queriam provar e colocar Jesus em xeque. Estão aqueles homens ali para apedrejar, elas jogam ela nos pés ali perto onde está Jesus e começam com as pedras para apedrejar e direcionam a palavra a Jesus e dizem: e aí, mestre, e aí? Essa mulher fora pega em adultério. Segundo a lei de Moisés, temos que apedrejá-la até a morte. E dizes tu? Em narrativa do livro Paulo Estevão, se eu não me engano, há 2000 anos, Paulo Estevão, Jesus se curva diante do chão e começa a escrever, no aramaico primitivo, os pecados daqueles que ali estavam. E um a um, eles soltam as pedras e se retiram.
Jesus, envolto do magnetismo que ali se encontrava, dirige-se àquela mulher e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela diz: não mais aqui. E ele diz: ide e não voltei a pecar. Jesus jamais apontou e disse: você foi uma mulher adúltera, você fez isso, fez aquilo, agora vai ter que responder. Não. Estendeu a mão a ela, absorvendo do peso da culpabilidade da sua ação, e diz a ela: pai, retoma a tua vida, a tua caminhada, procura não errar novamente. E assim deve ser a nossa conduta diante dos nossos erros e dos erros daqueles que estão à nossa volta. Que é muito fácil apontar o defeito do outro. A própria psicologia explica através do espelhamento essa ação comum. Eu enxergo em Medeiros o defeito de Medeiros, mas é um defeito que tem nele, mas que é inerte em mim e eu tenho medo que aquilo aconteça. Ou muitas vezes já pratiquei aquele erro e vou lá e condeno os Medeiros pelo erro. Que não é de Medeiros, é um erro meu. Mas que é evidente de Medeiros. Olha aí. E começamos a apontar o defeito do outro. Quando deveríamos o quê? Agir com alteridade. A alteridade é a ação que Jesus já, lá naquela época, não existia a palavra, mas ele fazia. Respeitava o outro como ele é. Jesus colocou 12 apóstolos em torno da proposta de divulgação do seu evangelho. 12 homens plenamente diferentes uns dos outros. E quando foi colocado, num dado momento que ele colocou par a par, colocou-os diferentes. Mais ainda, e disse: ide e leva, pregai e curai em meu nome. Por quê? Ele podia muito bem pegar os mais tranquilos, os mais fáceis de lidar no trato do dia a dia, aqueles homens mais controlados, de sentimento mais puro, mas ele pegou exatamente os diferentes para mostrar que nós temos que aprender a lidar com o diferente. Porque no diferente existe o vício. Todos nós temos vícios. Existem os defeitos, todos nós temos defeitos. Mas acima de tudo existem também as virtudes. E um contemporâneo nosso, que desencarnou o ano passado, o professor Ney Pietro Pérez, ele tem um livro intitulado Manual Prático do Espírita. Acho que todo espírita também deveria ler, porque é um livro que nos ensina a ter alteridade. Ele nos ensina como superar as nossas fragilidades, os nossos defeitos, controlar os nossos vícios, né? Extirpar esses vícios. Porque ele diz que só vamos conseguir tirar os vícios através de um exercício contínuo e diário. Não adianta dizer que superei, eu sou espírita agora, Medeiros, não tenho mais vício nenhum, viu? Sou um homem que não tem defeito nenhum, só tem virtudes. Sou anjo. De maneira alguma. Ele mostra que nós temos defeitos, ele mostra que nós temos vícios, nos ensina a superar através de exercícios, de práticas diárias, assinalando, anotando ali, fazendo questionamentos, nos mostrando como nos conduzir, e acima de tudo a valorizar as virtudes do outro. Quando a gente valoriza as virtudes, é uma porta que nós abrimos para que o homem reconheça em si valores e use da transformação. A maior lição que eu tive em relação a isso foi quando meu filho, o Mateus, era pequeno, por volta de uns 2 anos, e Mateus não era 220, não, era 440. Se dizia que ele era hiperativo, que ele era hiper, super, mega hiperativo. Né? Um menino extremamente dinâmico em todos os aspectos. E num dado momento, a avó materna dele, ele em casa virando tudo, e a avó materna disse: esse menino é muito danado, mas com muita ênfase na palavra danado, e aquilo me incomodou. Eu não gostei, fiquei com aquilo guardado. E fui conversar com uma amiga minha, que era pedagoga, psicopedagoga, uma autora excelente, a professora Salizete Freire, e recentemente foi até indicada a um prêmio da literatura infantil do Brasil pelos seus livros.
Isso ali me deu uma das maiores lições que eu tive na criação do meu filho. Ela disse, primeiro, se você não gostou da forma como ela falou, exponha seus sentimentos. Diga, olha, então, não gostei disso. A forma como a senhora falou. Isso é sermos assertivos. A gente acha que se a gente falar alguma coisa, a gente vai não brigar, vai fazer isso, só vai se chatear. Bom, se a pessoa se chatear, o problema é dela. Não é nosso. Nossa ação é poder falar a verdade, sermos autênticos. Temos autenticidade das nossas ações. Se você não gostou, diga, eu não gostei. Aí, nós vamos entrar no entendimento ou não acerca disso. Se o irmão não gosta de alguma coisa que eu faço, o irmão tem que chegar para Natan e dizer, Natan, filho, pense um pouquinho, talvez você tenha agido dessa forma. Aí eu coloco assim para o irmão, mas realmente, se foi verdade o que o irmão me disse, eu vou dizer, realmente, irmão, você tem razão. Me desculpe, vou procurar não agir mais dessa forma. E se o Wilma estiver com o entendimento equivocado também, que ela pode estar com o entendimento, eu tenho que chegar para o Wilma e dizer, olha, Wilma, não foi assim, eu pensei dessa forma, assim, assim, assim. Foi isso que eu quis fazer. Não isso que você está enxergando. Aí nós vamos nos entender. Mas se o Wilma ficar calada e eu ficar sem saber o que o Wilma disse, eu vou saber no que o Wilma está pensando. Se ela está chateada comigo, aí ela fica por ali e fica indiferente. Eu digo, meu Deus, sabe por que o Wilma está fazendo daquele jeito comigo? Então é assertividade. Aí, segunda coisa que ela diz, não deixem rotular o seu filho. E eu digo, não rotule ninguém. Porque se você deixar rotular seu filho, se ele ficar com rótulo de danado, ele vai dizer, já sou danado mesmo. Olha aí. Terceiro aspecto, trabalhe as virtudes no seu filho. Diga que ele é esforçado, né? Se for esforçar, em determinados momentos diga que ele é inteligente, diga que ele é calmo. A contraposição, ele é muito agitado, diga, é calmo. Está vendo como meu filho é calmo? Essa pessoa chegava na casa dele para visitar os familiares, e mas Deus danado disse, olha, está vendo como ele é calmo, ele rindo, ele estava com a cabeça 2 segundos no colo e já estava correndo de novo. Mas não é que a coisa com 2 segundos aqui, com 2 segundos ali, foi mudando? Ele começou a assimilar que ele era calmo de verdade. É tanto que depois eu digo, homem, pelo amor de Deus. Né? Né? São os valores, exatamente. Então é isso que eu digo, a gente trabalha com o Gabriel também nesse aspecto. Tudo isso é muito imperativo e tudo, a gente está trabalhando os valores dele. A mesma coisa é o ser humano. Se eu chego para você o tempo todo e digo que você é assim, que você é assado, que você é o que é que eu vou sentir? Vou me sentir mal, envergonhado, posso me sentir envergonhado, posso me sentir com raiva de você porque você está dizendo isso. Mas se eu começo a trabalhar os valores de Medeiros, ele é um cara que é determinado, está sempre ali na casa espírita, por mais que ele tenha os defeitos dele, ele vai se imbuir desse sentimento valoroso e vai até transformar outros sentimentos que não são tão valorosos para serem quantitativamente iguais àqueles que já são bons. Olha aí. Aí é a pessoa que diz assim, eu tenho fé na transformação do ser humano. É aquele que acredita sobre a razão, sobre o propósito da razão, porque eu estou trabalhando fatores que vão, consequentemente, fazer essa transformação nele. Mas se eu digo que tenho fé e trabalho contrário, aí é difícil. Onde está a racionalidade do pensar? Onde está a razão no agir? Eu não posso ser incoerente com aquilo que eu falo. Eu sei que é muito difícil, porque eu digo sempre isso. Existem pessoas de dentro do movimento espírita, existem pessoas dentro das diretrizes, dos segmentos religiosos, outros, que se acham por estar dentro desses segmentos, já estão livres de qualquer coisa. Quando não é verdade. No livro Depois da Morte de Leon Denis, tem um capítulo específico que ele fala da condição dos desencarnados. E mostra ali, Vilma,
de uma maneira muito clara que tem pessoas que quando desencarnam não reconhecem quem são. E a espiritualidade está mostrando a ela porque ela quer ir para o céu. Ela diz, não, você vai ter que passar um tempinho lá no umbral. Ele diz, não, mas eu, meu Deus, eu sou trabalhador, sou palestrante espírita, negão. Estou trabalhando muitos anos aqui. Você acha que eu vou para o umbral? Aí começa a mostrar lá o filmezinho da vida dele. Ele diz, não, eu fiz isso não. É engano seu. Porque ele usa tantas máscaras para se mostrar às pessoas de uma forma que ele não é. Seja autêntico, seja você. E dentro dessa sua autenticidade, procure trabalhar esses aspectos das suas dificuldades, da superação das suas dificuldades. Coloque o componente da fé de maneira racional e diga, eu vou atingir aquele ponto, eu vou me superar, eu tenho esse defeito, mas um dia eu vou conseguir sobrepô-lo. Trabalhando arduamente. Não é só infringindo a fala e dizendo. Porque é difícil. Porque, como eu falava, nós temos parâmetros espirituais e parâmetros materiais que nos impedem de sermos mais do que pretendemos ser. Por mais que eu queira ser santo, dentro da condição de encarnado, não vou conseguir ser. Aqui não. Preciso me melhorar. Somente aqueles espíritos que são missionários e estão encarnados na Terra têm essa condição de serem melhores do que nós somos. Tirando eles, todos os outros estão na mesma condição. Ninguém é melhor que ninguém. Eu posso ser melhor em determinados aspectos do que você. Você é melhor em determinados aspectos para mim. O que pode ser defeito em mim, não é defeito em você. E a vida nos coloca juntos exatamente para que possamos aprender uns com os outros. Aí tem uma situação que eu digo sempre, aí nós vamos aprender observando. Porque o que eu não almejo, às vezes, um defeito de um determinado irmão, que eu digo, Deus me livre, eu não quero jamais chegar nessa situação. Eu tenho que me esforçar para poder superar e não passar pelo mesmo defeito. Quando isso acontece, nós começamos a nos libertar dessas amarras que estão aí. Mas vamos chegar, não existe aquela questão de nós vamos adquirir o salto quântico daqui para cá, não. Eu tenho degrau a degrau atingir aquele objetivo. Por isso que se fala nas escalas dos espíritos, as escalas dos mundos. Por isso que já estamos ali vindos de um mundo primitivo, estamos no mundo de expiação e de provas, migrando para um mundo de regeneração. E vamos evoluindo escala a escala. Se não for assim, Wilma, eu não vou sair lá do mundo primitivo e para o mundo de todos direto. Não. Eu estaria transgredindo uma lei de Deus. Porque Ele nos criou simples e ignorantes. E qual é a nossa destinação? Sermos espíritos perfeitos. Mas para irmos até essa perfeição, nós temos uma longa trajetória de vida. Então não adianta a gente querer se fazer de bonzinho, quando na verdade ainda é dentro de nós muito ainda as questões materiais. Eu digo, se você quer saber como é que o homem, se o homem superou, realmente se ele está se superando, coloque ele diante de uma situação que vai impedir a ele dificuldade. Vá mexer com o filho de um pai. Vá fazer alguma coisa, ver se ele vai controlar-se diante daquela situação. Né? Vá mexer com o seu filho. Vá fazer alguma coisa contra alguém da sua família. Vá atentar contra a sua vida. Alguém vem atentar contra a minha vida? Será que eu vou ser tão cristão ao ponto de aceitar que o outro venha me mate e eu fico braço cruzado? Será que eu sou tão evoluído assim? Ou eu vou reagir? Certamente nós vamos reagir. Se a gente reage à condição do outro, se o outro faz alguma coisa com a gente, qual é a nossa primeira reação? É poder reclamar, é poder brigar,
reverberar e vai não aceitar o que o outro está dizendo e vai ao confronto. Porque isso é uma condição humana. E existe uma outra condição, que é a condição espiritual, que nós nos encontramos. Se libertos do corpo físico, a gente tem as dificuldades inerentes à nossa condição espiritual. Dentro do corpo, encarnados, nós temos ainda mais acentuadas as questões que estão ligadas à materialidade humana. Os instintos sexuais, naturais da condição humana. Você tem acha que é absurdo? Não é absurdo. É natural. Faz parte do nosso quadro evolutivo. O quadro que nós temos que aprender. Alguns têm dificuldade, outros se libertam daqui com maior facilidade, outros são mais sensíveis no campo da amorosidade, dos sentimentos, outros já são mais duros. E aí nós vamos vivendo. Mas voltando necessariamente à questão da nossa fé, aí você imagina o enfrentamento dessas situações quando nós ponderamos diante de uma razão lógica, diante de um propósito evidente em nossas vidas, que vai fazer com que a gente pare, pense, reflita e posteriormente venha a agir. Isso se chama fé raciocinada. Porque ter fé em Deus é fácil, a gente diz assim, eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. E onde é que está ligada a nossa fé? Na maioria das vezes, na conquista dos bens materiais. Eu tenho fé que Deus vai me dar uma casa. Deus já virou dono de imobiliária. Esta casa foi Deus que me deu. Dono de concessionária de automóveis, de todas. Este carro foi Deus que me deu. Não foi o esforço, por sacrifício. Obviamente amparados com quem? Se eu tenho uma razão lógica, se eu vivo dentro de um princípio de cristandade e acredito que Deus vai me possibilitar um dia, através do meu trabalho, através do meu esforço, adquirir um carro, a fé está me conduzindo. Eu estou agindo de maneira raciocinada. Conquistei o carro pelo esforço, pela fé que eu tive em acreditar que eu me esforçando, que Deus me ajudando, que eu ajudando o próximo, que eu servindo, né? E o meu trabalho iria me conduzir a comprar aquele carro. Deus vai dar assim, se fosse para dar para todo mundo. A lei de justiça. Ele seria injusto se desse um carro zero a Medeiros e fosse me dar uma carroça. Onde é que seria a justiça de Deus? Vamos pensar de maneira racional? Seria justo? Deus me dá uma mansão e me dá um casebre, ou então me jogar na rua? Deus me dá a condição de ter um plano de saúde e eu não tenho nem um cibazol para tomar. Que Deus é esse, justo? Será que isso é racional? Não. Deus virou segurança, né? Propriedade de Deus. Estou seguro. Você não facilite não, para ver se Deus vai lhe proteger. Está como aquela questão do homem, do alpinista, né? Não rola na internet. E joga um homem para o para fazer uma escalada, e está à noite, e ele com medo fica lá, e a corda, despenca, e ele fica preso, e pedindo a Deus para ajudar, e Deus diz, corte a corda, corte a corda, corte a corda. E o homem agarrado. Quando é pela manhã, o homem é encontrado morto, segurando a corda a 10 metros do chão. Deus, ele pediu a ajuda de Deus. Deus foi lá e ajudou. Disse, ele corta a corda. Onde é que estava a fé dele? Ele acreditou em Deus? Muitas vezes é assim. A espiritualidade se mostra, nos dá orientação, nos diz o direcionamento seguro a seguir, e nós fazemos as nossas escolhas. Livre albedrício ou livre-arbítrio, como conhecemos. Nós escolhemos. A caminhada, eu digo só para não perder o raciocínio. Existe se nós fizermos um parâmetro de referencial, nós estamos dentro de uma mesma estrada. Estamos aqui caminhando todos juntos no mesmo sentido, numa mesma direção.
Mas num dado momento de nossas vidas, essa estrada irá bifurcar. E nós vamos ter que fazer uma escolha de seguir à esquerda ou seguir à direita. E eu, seguindo, ainda dentro das minhas inseguranças, observo que à direita as pessoas estão escolhendo seguir mais por aquele caminho. E o que é que eu faço? Eu digo, a maioria está indo por aqui, eu vou. Deixa a vida me levar. E vou embora. A vida leva eu, né? Quando chego lá no fim do caminho, eu vejo que a estrada não era aquela. Que a escolha que eu fiz era errada. Aí eu tenho que fazer o retorno, voltar, seguir novamente para pegar a estrada e seguir o caminho de forma segura. Em muitos momentos das nossas vidas, nós não sabemos que caminho tomar, que decisão tomar. E nós, Jesus nos ensina a orar. E para orar, o que é necessário? Que a gente converse com Deus. Entra no teu quarto, livra o teu coração e o teu pensamento de tudo que há de ruim, de mágoa, de rancor, de ódio, e pede ao Pai. Mas será que nós pedimos o que é certo? Não. Muitas vezes baseado nas nossas necessidades. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo em minha vida. 1991. A minha primeira filha nasceu. Com 4 dias desencarnou. Ela nasceu pélvica, né, sentadinha, pegando cesárea e tudo, e teve algumas dificuldades de transcurso. Durante a madrugada ela teve uma parada cardiorrespiratória, tentaram reanimar, mas não conseguiu. Todos os dias pela manhã, eu antes de tomar café, eu ia, me preparava, tomava meu banho, ia até o berçário para poder vê-la. E conversava com ela e depois levava notícias para minha esposa, a ela. E nessa véspera, eu fui conversar com ela. E fiz uma prece, pedi a Deus que Ele olhasse o que fosse melhor para ela como espírito, e não para nós como pais. Porque se fosse para ela estar ao nosso lado, que estivesse. Mas que ela, se fosse para ela partir, ela fosse. E nessa hora da prece eu conversava com ela, que ela não se preocupasse, que a gente se amava de toda forma, continuando amando e tudo, e ela apertava o meu peito. É interessante. Ela apertava meu dedo no meu dedo. Aí, nessa manhã, antes de eu tomar banho, a enfermeira chegou e disse, doutora, a médica disse que quando o senhor terminasse, o café fosse lá. Depois disse, vá logo. Porque eu entrei, que eu peguei logo a bata, eu me higienizei as mãos, e botei a bata, as luvas que ia entrando no berçário, ela saiu, botou a mão no meu peito, e eu disse, olha, tadinha. Felizmente eu ouvi esse contratempo, assim, sua filha veio a óbito. Desse jeito. Queríamos saber se o senhor autoriza a fazer a necropsia. E eu disse, olha, eu vou pedir a senhora uns minutos, porque eu vou ligar para a minha cunhada, que é médica, para tomar a decisão em conjunto, porque eu não sei o que responder agora. E desci as escadas e tudo, e quando voltei, minha esposa já estava na porta do apartamento, me viu chorando em prantos, porque quando eu dei a notícia eu caí no choro. Lá o pessoal estava em casa, e ela desabou, né? Ficou naquela estabilidade. E isso foi muito difícil para a gente. Mas naquele momento, a minha fé era de colocar na mão de Deus a diretriz de vida dele. Eu não podia interferir em Deus. Depois viemos a saber que era um espírito completista. E veio passar aquele período aqui simplesmente para completar o restinho do processo dela, encarnatório, e não tem mais necessidade de encarnar. Hoje é uma das amigas espirituais que nos auxiliam, tem um contato vasto com meu filho, né? Conversa com ele muito. Eu tive a oportunidade de conversar com ela em sonho
de andar muito com ela num campo lindo, belíssimo, de mão dada. Num dado momento, ela não dizia, não, a partir daqui a gente não pode ir, temos que voltar. E eu dizia, não, mas eu não quero voltar, eu quero ficar. E ela olhava para mim e dizia, papai, nós vamos ter muitos outros momentos juntos. E eu acordei em prantos, não de dor, de sofrimento, mas de agradecimento a Deus. E tivemos outros momentos, temos outros momentos, sempre que possível, e isso é muito bom. A gente ter a fé raciocinada numa doutrina que nos leva à razão das coisas. E isso a doutrina espírita vem nos confortar, Lima, e meus amigos, vem nos dar esse embasamento de nós podermos ter um direcionamento seguro de nossas vidas, de maneira clara e objetiva. E eu tenho certeza que vocês que estão em casa, estão assistindo, né, pensem muito bem acerca dessa fé. Essa fé que não é uma fé qualquer, não é uma fé por acreditar. Eu questionava muito quando era menino, que eu fui criado dentro do catolicismo, né? Fui coroinha de igreja ali no convento Santo Antônio, no franciscano, que eu morei 12 anos naquela rua, e aprendi muito com um frei chamado Frei Egídio, um italiano, que morou lá no convento durante muitos anos, foi um coordenador do evento, do convento, e o Frei Egídio conversava muito com a gente, mas em determinados momentos ele ficava sem saber responder o que eu perguntava, porque eu sempre tive mediunidade e via os espíritos, e uma vez eu vi um espírito de um frei subindo, um velhinho subindo a escada, lá em direção lá aos dormitórios dos padres, e eu perguntei, que é aquele frei é novo, aquele que chama um frei novo, um senhor que está assim velhinho, não sei o que, ele disse, não, menino, não existe frei nenhum assim não sei o que, aqui não existe mais não, só tem os que já estavam mesmo, né? E uma certa feita me pregaram, mandaram lá na sacristia pegar o saco de hóstia lá em cima, vai lá em cima do escritório, o frei está lá, manda pegar lá. Quando eu vou passando, tem os retratos dos freis que estavam, né, que já tinham desencarnado e faziam parte, passaram por lá. E eu olhei para ele e digo, olha, foi esse aqui. E ele, não, menino, não existe esse frei, há muitos anos já morreu, como é que você pode ter visto ele aqui agora? Né? Ou seja, não sabiam explicar, né? Ou não queriam. Já tive a oportunidade de conhecer um outro também frei, que depois se tornou padre, Pedro, que era um parapsicólogo, né? Usava da sua mediunidade através da parapsicologia para poder ajudar as pessoas. Eu fazer uma consulta com ele, mas consultar um ano ou mais, tendo que ir embora, foi expulso pela igreja daqui de Natal para poder se foi. Eu tive com ele depois, ele foi para em Caruaru e depois foi para Taquaritinga no norte, onde eu estive lá visitando, né? É a coisa mais linda do mundo, é uma pessoa maravilhosa, né? Então assim, a doutrina nos traz esse esclarecimento à luz da razão. E é essa fé que nós devemos ter. A fé raciocinada à luz da razão. Não a fé que a gente simplesmente vem do nada. Aquela coisa sem propósito, né, de acreditar. Mas eu acredito. Eu acredito o quê? Eu acredito como? Né? Nós temos que ter esse referencial e esses parâmetros na nossa vida. Então, para encerrar, porque esse tempo já está bem pertinho da gente, eu vou cantar uma música que fala um pouquinho dessa questão da fé. Tá certo? E depois eu canto uma que vocês vão me ajudar a cantar. Essa primeira é uma música antiga de Erasmo Carlos, que Gonzaguinha cantou muito. Ontem um menino que brincava me falou, e hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou, e hoje é semente do amanhã. Se vocês sabem, cantem comigo.
para não perder do que esse tempo vai passar. Não se desespere, não nem pare de sonhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. É linda, né? Essa música fala muito disso aqui. A semente do amanhã, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. E eu não podia deixar de cantar essa música que fez parte da minha infância, fez parte, eu acho, da nossa infância. Nós que fizemos essa base católica, que foi muito importante nos primórdios do nosso aprendizado espiritual. Eu digo, alguns de nós hoje têm a oportunidade de ser espíritas, mas não nascemos espíritas. Outros já, uma geração mais nova, já nasce espírita ou já nasceu espírita, né? Quando já se nasce espírita, é muito bom que a gente começa a ter um referencial desde pequena, através da evangelização, da infância, da juventude, que conduz nessa caminhada. Eu sou muito grato a isso, pela própria formação do meu filho, pelo que ele é hoje, pelo trabalho, envolvimento no trabalho mediúnico, no trabalho com juventude, no trabalho através da música, da arte, dos grupos de teatro que ele participa. Então isso é muito bom, porque a gente sabe que a direção do jovem hoje é muito difícil, né? Se depara com a realidade das drogas, do mundo do álcool, dos vícios, e isso é muito difícil, viu, Medeiros? Depois que se entra, para sair, a gente tem que ter muita fé, trabalhar muito, para poder conquistar primeiro a pessoa que está passando pela dificuldade. E depois não se deixar entregar, né? Como ser humano a observar essas dificuldades. Então essa música é linda, do Padre Zezinho, que eu acho que todo mundo conhece. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, o Filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, a mãe de Jesus, o Filho de Deus, filha do mundo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. De novo, Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave
igual você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, no braço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Vocês. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Que a paz de Jesus esteja com todos. Maravilhoso. Obrigada, né? Muito obrigada. Meu amigo, meu irmão, meu filho. Eu aqui agradeço a vocês pela oportunidade, né? E a gente possa ter essa fé bem discernida, uma fé onde a gente busque trilhar dentro de um caminho seguro. Porque a trajetória não é fácil, né, Florgilda? É muito difícil. A caminhada é árdua. É uma caminhada onde nós vamos encontrar obstáculos, onde nós vamos nos sentir muitas vezes acuados, temerosos, sofridos, com os corações bastante angustiados, mas é uma caminhada que Deus nos possibilita andar juntos, aprendermos juntos, porque se estamos aqui é para caminhar juntos. Eu queria pedir para você tomar muito tranquilo. Agora. Tem como ir. Você refletir, Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Pegue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Ele é o dom da fé, do princípio ao fim, de todos os seus domínios. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja como for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor, vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos.
nada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. E eu também. Aí fecha com o homem. Ainda bem que ela pegou todos que tem que meu caderninho, viu? Passei muito tempo sem tocar violão, mas voltando agora, a gente tem que ver se pode olhar. É tudo, o homem esteve aqui. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais velho que já existi, já existi. Tinha no cantar uma oração, eu falar a mais linda canção que já se ouviu, que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor. Paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior, do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração. E compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou se passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo a não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo a seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, e colher o que de bom nasceu, jurar pela semente que
chegar, quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores dos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. O que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores dos lugares que pisou e o caminho certo a Agora eu vou cantar uma que você não pediu, agora mas agora quem vai cantar agora. Outra festa, né? Outra festa, eu gripado. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem nessa direção, caminhando bem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem com a mesma voz essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Para encerrar. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Muita paz a todos que Jesus abençoe. Passa a voz agora para o Wilma. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E a gente só tem a agradecer a Jesus, dizer muito obrigada e elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos nossos mentores espirituais que todos nós temos. Dizer obrigada por essa oportunidade, agradecer ao meu querido amigo irmão Nertan. Também interceder por aqueles que estão nos assistindo através do Facebook, sei que são muitos.
E a levarmos o nosso pensamento a Jesus, eu vou convidar a Joanice para fazer a prece final. Né? A gente orienta que todos os que se encontram, que estão em casa, levem seu pensamento a Deus para receber o passo coletivo. Graças a Deus, hoje nós sabemos que tem casas, inclusive no nosso estado, que estão fazendo o passe virtual. Não sei se vocês já viram na internet, né? E é importante, e nós que fazemos o grupo de oração em Mamãe, ficamos extremamente felizes, porque nós, era casa, a meio hoje não são visíveis, né? É a internet. Então, nós ficamos felizes, sabe? Como a gente vê esse maravilhoso. E nós temos assim, para dizer também o passo para cá. Eu faço, querida amiga Joanice, parece que não sei realize o pensamento da gente. Melhor